Vamos falar sobre causas excludentes e atenuantes da responsabilidade civil do Estado. Esse é um tema de direito administrativo, dentro do capítulo de responsabilidade civil do Estado, e corresponde ao item 7.4 do edital. A responsabilidade objetiva, como vocês sabem, dispensa a demonstração de culpa. Mas atenção, isso não quer dizer que ela seja absoluta. A teoria do risco administrativo admite situações que afastam ou reduzem o dever de indenizar. E essas hipóteses decorrem, em regra, do rompimento ou do enfraquecimento do nexo causal entre a atuação estatal e o dano. Causas excludentes eliminam o dever de indenizar porque rompem o nexo causal culpa exclusiva da vítima. Fato exclusivo de terceiro. Caso fortuito ou força maior, quando rompem o nexo causal. Ela ocorre quando o próprio comportamento da vítima é a única causa do dano. Nessa hipótese, repara que duas coisas acontecem: o nexo causal se rompe, e o Estado não responde. Um exemplo para fixar: um motorista desrespeita um bloqueio policial devidamente sinalizado e sofre um acidente exclusivamente em razão da própria conduta. Nesse caso, não há dever de indenizar. Mas atenção, a culpa da vítima precisa ser exclusiva. Se houver participação estatal, essa excludente não se aplica. Aqui, o dano decorre exclusivamente da atuação de uma pessoa estranha ao Estado. Não existe contribuição da administração. O exemplo é o seguinte: um particular invade um prédio público e provoca um incêndio totalmente imprevisível. Se ficar demonstrado que a administração não contribuiu para esse evento, o Estado não responderá. Uma observação importante aqui: se houver falha do dever específico de vigilância ou proteção, o fato de terceiro pode deixar de afastar a responsabilidade. São acontecimentos inevitáveis e alheios à vontade da administração. Como exemplos, temos terremoto, enchente extraordinária e fenômeno natural imprevisível. A regra é essa: quando esses eventos rompem totalmente o nexo causal, eles afastam a responsabilidade do Estado. Mas atenção, porque isso é importante: nem todo caso fortuito ou força maior exclui a responsabilidade. Vai ser necessário analisar a existência de dever específico de proteção, a previsibilidade do evento, e a possibilidade de evitar o dano. Diferente das excludentes, as atenuantes não eliminam o dever de indenizar. Elas apenas reduzem a responsabilidade. A principal hipótese aqui é a culpa concorrente da vítima. Isso quer dizer que o dano decorre simultaneamente de duas coisas: da atuação estatal e da conduta da própria vítima. E qual é a consequência disso? A indenização será reduzida proporcionalmente. Vejam o exemplo: um pedestre atravessa fora da faixa enquanto um veículo oficial trafega acima da velocidade permitida. Repara que ambas as condutas contribuíram para o acidente. Nesse caso, o Estado poderá responder parcialmente. Chegamos agora a um ponto central: o rompimento do nexo causal. O verdadeiro fundamento das excludentes é a inexistência de relação jurídica entre a atuação estatal e o dano. Sem nexo causal, não existe responsabilidade civil. E é por isso que a análise do nexo constitui uma das etapas mais importantes na resolução das questões. Pontos de atenção. Responsabilidade objetiva não significa responsabilidade absoluta. Culpa concorrente não exclui o dever de indenizar. Culpa exclusiva rompe o nexo causal. Caso fortuito somente afasta a responsabilidade quando efetivamente rompe o nexo causal. Erros clássicos a evitar. Afirmar que toda força maior afasta automaticamente a responsabilidade. Confundir culpa exclusiva com culpa concorrente. Esquecer que a teoria do risco administrativo admite excludentes. Aplicar excludentes próprias do risco administrativo à teoria do risco integral. A responsabilidade objetiva do Estado admite causas que afastam ou reduzem o dever de indenizar. As principais excludentes são a culpa exclusiva da vítima, o fato exclusivo de terceiro, e o caso fortuito ou força maior, quando rompem o nexo causal. A principal atenuante é a culpa concorrente da vítima, hipótese em que o Estado continua responsável, mas a indenização é reduzida proporcionalmente. Em todos os casos, repara que a análise do nexo causal é o ponto central da solução. A Sebrasp frequentemente troca esses conceitos. Então guardem bem essa distinção: a excludente rompe o nexo causal e elimina o dever de indenizar. Já a atenuante mantém o nexo causal, mas reduz a indenização. Essa distinção é fundamental. Independentemente da hipótese apresentada na questão, a primeira pergunta que vocês devem fazer é: a atuação estatal foi causa jurídica do dano? Se o nexo causal estiver totalmente rompido, a responsabilidade será afastada. Se houver apenas contribuição parcial da vítima, a responsabilidade subsiste, só que de forma atenuada. Nas provas da Sebrasp, é comum aparecerem casos concretos envolvendo enchentes, acidentes de trânsito com veículos oficiais, danos causados por terceiros ou comportamento da própria vítima. Então, antes de discutir culpa, identifiquem se houve rompimento do nexo causal, porque essa costuma ser a chave para a solução da questão.